Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi em mais um vídeo da série que eu faço promocional para a campanha de financiamento recorrente que eu promovo no Catarse, cujo objetivo é de arrecadar fundos para financiar ilustrações que pretendo utilizar nos projetos de RPG que eu estou trabalhando. Atualmente, o projeto que eu estou trabalhando é o suplemento para Vampiro à Máscara quinta edição, que é o Belém Noturna, que também poderá ser chamado posteriormente na versão em inglês como Belém by Night. Quem acompanha aqui essa série viu que eu já fiz boa parte desse conteúdo, já divulguei aqui para quem acompanha, quem já apoia ou pretende apoiar, o conteúdo que eu já desenvolvi. Já tem todo um primeiro capítulo já apresentado. Atualmente eu estou no segundo capítulo, onde eu estou apresentando informações geopolíticas da região metropolitana de Belém, que é o cenário de jogo que eu pretendo descrever e explorar no Belém Noturna. Na semana passada eu fiz uma introdução desse capítulo 2, e agora eu vou tratar de uma questão que é o que foi fundamentalmente a razão comercial que estabeleceu a cidade de Belém e, consequentemente, ao longo dos seus séculos, a região metropolitana, que é a questão de um ponto de entreposto de toda a riqueza e mercadorias que vinham do interior da região amazônica e eram levados para o exterior, principalmente a Europa. Então, o título dessa subseção que eu vou apresentar aqui para vocês é A Vocação para Entreposto. Aí eu vou ler aqui o conteúdo que eu já coloquei, inclusive, no arquivo. Quem faz o apoio do financiamento, inclusive quem estiver interessado em apoiar, aqui na descrição do vídeo tem um link do Catarse. Basta vocês chegarem lá, fazer o apoio. É um apoio bem baixinho, todo mês R$10. Vocês já vão estar me ajudando bastante, porque eu vou conseguir acumular recursos suficientes para financiar essas ilustrações dos projetos que eu estou fazendo, tá? Então o link está aqui embaixo. E todo o conteúdo que eu apresento aqui, inclusive o de hoje, já está disponível no arquivo que eu compartilho com os apoiadores. Então, se você apoiar agora, você já vai ter acesso ao link desse arquivo. Então, voltando aqui para o texto que eu vou apresentar para vocês, o título da subseção é A Vocação para Entreposto. No início do século XVII, a presença de holandeses, ingleses e franceses realizando negócios comerciais com os povos indígenas que viviam próximos ao grande rio, estava provocando para o Império Português o risco da perda de domínio da Amazônia Oriental. Os estrangeiros vinham em busca das riquezas e das drogas do sertão que eram encontrados na região. Portanto, a partir da tomada de São Luís dos franceses em 1615, os portugueses passaram a estabelecer fortes às margens do rio Amazonas, objetivando garantir a soberania da região e estabelecer povoados. E assim, vários desses povoados receberam nomes de cidades portuguesas, como Viseu, Bragança, Almerim, Alenquer, Santarém, dentre outros, incluindo Belém. Mas Belém acabou tornando-se referência pelo abrigo natural que ela oferecia na Baía do Guajará às embarcações que vinham do mar em busca das mercadorias da região. Então, vou mostrar aqui para vocês onde é que fica São Luís. Olha só, galera, São Luís, capital do estado do Maranhão, fica aqui nessa posição. Ela é o evento em que os portugueses tomam essa cidade, que foi formada por franceses, foi o início da ocupação dos portugueses, ocupação propriamente dita dos portugueses da região amazônica, porque a partir daqui eles foram se espalhando por essa área e entrando no rio Amazonas. Tiveram municípios antes de Belém, como por exemplo eu citei aqui para vocês, como Bragança, que está bem aqui. Tem um mais para cá, que é o município de Viseu. Eles foram criando cidades nessas áreas. Aí temos aqui Belém,
que acabou ficando nessa área mais protegida. Aí a gente vai para outros municípios aqui, por exemplo, eu citei para vocês Almerim, bem aqui Almerim, citei Santarém, que é muito conhecido pela a área turística de Alter do Chão, a vila de Alter do Chão, dentre outros. Então, vários municípios que foram formados aqui no Rio Amazonas, incluindo Belém, tiveram esse propósito de garantir a soberania do Império Português sobre a região amazônica. Mas, como eu disse anteriormente, Belém foi a que se destacou por causa do abrigo natural para as embarcações. Olha só, galera, o mar está aqui, que naturalmente deságua aqui para o Oceano Atlântico, que leva para a Europa, e era essa referência que os portugueses e outros povos europeus tinham quando vinham para cá. E os municípios mais próximos do mar eram esses que estavam aqui. No entanto, Belém tinha essa área aqui da Baía do Guajará, que especificamente nesta área aqui é uma área de proteção natural para as embarcações ficarem sem sofrer demais com as forças da maré que vinham do mar e ao mesmo tempo dos rios, porque a força do rio ela vem aqui e faz esse movimento por aqui, ou seja, essa é uma área naturalmente abrigada para as embarcações, porque quando é muito movimentado dificulta muito o movimento de cargas para dentro e para fora das embarcações. Vocês vão ver que a grande maioria dos portos ao redor do mundo, eles têm essas áreas de proteção contra a força das marés, seja do mar, seja de área de rio. É preciso criar essas áreas de proteção para que os navios, embarcações fiquem numa posição segura, para que haja esse movimento de carga e descarga, ou embarque ou desembarque de pessoas. Então, Belém oferecia essa área natural de proteção para as embarcações e acabou a cidade se destacando por isso. Vamos continuar aqui no texto. Em 1625, devido à sua posição estratégica na foz do Amazonas, os portugueses instalaram um entreposto fiscal comercial denominado de então Casa de Ver-o-Peso, atualmente conhecido como Mercado do Ver-o-Peso, para arrecadação de tributos dos produtos europeus trazidos para Belém e da extração de especiarias da Amazônia destinadas aos mercados internacionais. Com a presença do entreposto, várias pessoas foram atraídas para a cidade, assim aumentando significativamente a sua população. Gente, esse momento é fundamental para a cidade de Belém, porque a partir daí, com o entreposto estabelecido, impostos puderam passar a ser cobrados desse movimento comercial que estava acontecendo já naturalmente na cidade. O que é hoje conhecido como Mercado Ver-o-Peso, ele é exatamente aqui nesse ponto. Só que na época ele já não tinha toda essa infraestrutura que hoje está estabelecida aqui. Vocês vão ver mais à frente que eu vou explicar isso. Mas esta área aqui acabou ganhando essa importância e sendo transformada como entreposto para a cobrança das cargas que eram levadas para a Europa e daquelas que vinham da Europa para a região. Continuando aqui. Portanto, através dos benefícios dos tributos cobrados das atividades comerciais que ocorriam na Casa de Ver-o-Peso, em 1751, Belém alcançou o primeiro auge comercial e o nome do estado mudou para Estado do Grão-Pará e Maranhão, com a sede transferida para Belém, tornando-se assim a primeira capital da Amazônia. Olha só a importância geopolítica e econômica que Belém ganhou no contexto da época, já no século XVIII. Então, gente, a cidade foi ganhando essa importância por conta dessa vocação de transbordo e entreposto para cargas. Tinha uma função, ainda tem, mas era bastante intensa nessa época,
na cidade e região. Continuando aqui. Com o crescimento da economia da cidade, em função das atividades portuárias, em 1803 ocorreu o aterramento do Igarapé do Piri, ou Pântano Jussara, localizado no bairro da Campina, ou também conhecido como Comércio. O bairro da Campina é popularmente conhecido aqui em Belém como Comércio. Por que Comércio? Porque foi onde foi formado as principais lojas e áreas comerciais e escritórios de empresas na cidade de Belém. Era onde se concentrava, naturalmente, o movimento de carga gerava um volume de trabalho administrativo, contábil, dentre outros serviços que demandavam próximo dessa área portuária. Então, o centro comercial adquiriu esse nome de comércio. E para atender, continuando, aos avanços urbanísticos da cidade, no caso o aterramento que foi feito, tendo a foz transformada na doca do Ver-o-Peso e na Pedra do Peixe, mantendo-se ali as atividades da Casa de Ver-o-Peso e uma feira informal de pescadores. Foi nesse mesmo período que o Nosferatu Rato chegou na cidade, segundo ele, atraído pela evolução comercial do Ver-o-Peso. Vou mostrar aqui para vocês o ponto exato. Lembra que eu mostrei para vocês que o mercado do Ver-o-Peso é aqui? Então, essa área aqui acabou sendo a foz do que era do Igarapé do Piri. Então, tudo isso aqui, galera, foi aterrado. Toda essa área aqui foi aterrada para que pudesse montar essa estrutura que beneficiasse as atividades de transbordo de cargas e exploração dessa atividade na área comercial de Belém. Vamos continuar aqui? E aí, galera, o ápice foi em 1909, com a construção do Porto de Belém, localizado no bairro do Reduto, expandindo mais ainda a ocupação da cidade. O porto viabilizou ao longo de sua operação a exportação de castanha, madeira, borracha, bauxita e minério de ferro. No entanto, com o tempo as embarcações marítimas que buscavam o entreposto de Belém foram crescendo em capacidade de carga e tamanho, o que naturalmente foi inviabilizando a atracação no cais do porto, pois sua profundidade máxima já não permitia o acesso dessas novas embarcações. Lembra que eu falei para vocês que essa área aqui da Campina foi aterrada? Pois é. Logo em seguida foi construído o Porto de Belém, que é toda essa área aqui, tendo como principal ponto esta aqui. Mais ou menos daqui desse ponto, vindo até mais ou menos aqui assim. Então era uma área bem extensa para atracação de navios. E aí criou-se uma área adequada para fazer trabalho de estiva, que muitas das vezes a retirada das cargas naquela época era com a força humana. Com o tempo foram criando os guindastes que retiravam em volumes maiores, mas o movimento de estiva era muito intenso, não só no resto do Brasil, mas também aqui em Belém. Então essa área era tomada por embarcações de maior porte que atracavam para carregar o máximo possível de cargas para levar para a Europa. Então toda essa área aqui foi transformada em porto. Só que, como eu falei aqui ainda agora, os navios foram crescendo, porque cada vez mais se tinha essa necessidade de transportar mais volume de carga dentro dessas embarcações. Só que a profundidade ali daquele ponto do Porto de Belém tinha um limite a ser alcançado. Mesmo com trabalhos de dragagem da área, se chegava a um certo limite que levaria muito mais gasto para justificar o investimento. Então começou-se a se deparar com esse tipo de problema no Porto de Belém. O crescimento das embarcações estava começando a inviabilizar o uso do porto. Continuando aqui no texto. Por conta disso, um novo porto foi construído em 1985, o Porto de Vila do Conde, localizado no município de Barcarena, vizinho a Belém.
e que possuía as mesmas características de abrigo natural para os navios, mas com uma profundidade que atendia aos grandes navios que passaram a navegar na região em busca principalmente de soja e minérios extraídos da região. Com o surgimento de um novo porto, o Porto de Belém gradativamente foi perdendo uso, e projetos de valorização da área vêm ao longo do tempo transformando as suas áreas em locais de lazer, turismo e entretenimento às margens da Baía, no caso Baía do Guajará. Vou mostrar aqui para vocês onde fica o município de Barcarena. Deixa eu carregar aqui a imagem. Ó, Belém está aqui e Barcarena fica aqui. Olha só, a proximidade muito grande. E o Porto de Vila do Conde foi construído bem aqui, ó. Essa área aqui fica esse porto de uso geral, ou seja, várias embarcações com os mais variados tipos de carga utilizam, e com o tempo terminais especializados foram surgindo na área para expandir essa atividade portuária da região, porque aqui a profundidade é significativa e também tem essa característica de abrigo natural para os navios poderem realizar as atividades portuárias. Então, acabou que todas as atividades que já haviam aqui migraram para cá, para essa margem dessa região, e o que era conhecido como porto aqui de Belém está sendo reutilizado para transformar em uma área de lazer, uma delas conhecida como Estação das Docas, ou mais recentemente chamado Porto do Futuro. Então, essa transformação já está ocorrendo, e aquela atividade natural e portuária de Belém acabou sendo transferida para Barcarena. No entanto, galera, continuando aqui o texto, mesmo perdendo a movimentação das grandes cargas em seu porto, Belém continua a servir como ponto de transbordo de cargas para as empresas que se estabeleceram na sua zona industrial ao longo da Baía do Guajará, do Porto de Belém até o distrito de Coraci, assim como os trapiches e portos menores instalados à margem do rio Guamá servem também para o transbordo de cargas que vêm e vão para os municípios da Ilha do Marajó e grandes rios da região. Porém, esses mesmos pequenos portos são utilizados para o contrabando de mercadorias, tentando fugir da taxação de impostos governamentais, e para o narcotráfico promovido pelo Comando do Norte, que é a organização criminosa que atua na região norte e que levou a ministra Anitta, no caso do Ministério, para Belém, e consequentemente a reivindicar a liderança do Baronato do Guamá. Então, eu trouxe aqui muita informação, mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Lembra que eu desenhei aqui essa área verde, que o Ventru Elias Nassar tem influência? Pois então, é aqui onde se encontra grande parte da zona industrial de Belém. Várias empresas de pescado, dentre outras exportações, se instalaram aqui, e a partir dessa margem, as embarcações atracam e continuam realizando o transporte das cargas para o exterior. Então é muito forte ainda essa atividade aqui dessas empresas privadas. Porém, essa margem aqui do rio Guamá surgiram trapiches, portos menores, alguns deles clandestinos, em que essa atividade menor, que atende principalmente aos municípios aqui, ó, dessa área aqui da Ilha do Marajó, e grandes rios como Tocantins, Xingu e o próprio rio Amazonas, assim como também o rio Tapajós, tem como referência Belém para esse transbordo de cargas, seja da riqueza que vem da região amazônica ou das mercadorias industrializadas que vêm do resto do Brasil, e utiliza de Belém como transbordo para seguir para os outros municípios por meio fluvial. Então, assim como serve para esse transbordo de cargas de mercadorias, seja por meio legal ou contrabando, também viria a servir para o narcotráfico.
seria natural para as organizações criminosas que atuam em toda a região amazônica, todas as drogas que são produzidas aqui na Colômbia, Peru, Venezuela e até mesmo dentro do território do Brasil na região amazônica, eles escoam pelo rio Amazonas buscando encontrar algum porto clandestino que possa levar para fora através do mar ou para dentro do território brasileiro pelas rodovias que já existem chegando na região amazônica, principalmente aqui de Belém, que tem a BR-316 que leva para o Nordeste e a BR-010 que leva para Brasília e o restante do país. Então, galera, essa aqui foi a explicação geopolítica e econômica que explica a vocação de entreposto de Belém em relação ao mundo e ao próprio Brasil. O entendimento disso é importante para se você poder explorar uma aventura na região metropolitana de Belém e futuramente o Belém Noturna dentro do jogo Vampiro à Máscara, 5ª edição. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, recomendo considerarem o apoio da campanha de financiamento recorrente no Catarse, que eu estou promovendo, para arrecadar fundos para financiar ilustrações para este projeto. Agradeço àqueles que assistiram até aqui e até a próxima. Falou!